As boas obras que praticamos, as praticamos porque Deus as preparou de antemão. Não é mérito nosso, nem as obras que realizamos. Porque a Bíblia diz que é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Mas quando você pratica boas obras, você não as pratica para alcançar o favor de Deus, você as pratica como gesto de gratidão por aquilo que já recebeu de Deus. Quando você as pratica, não é para que as pessoas batam palma para você, não é para que as pessoas elogiem você, não é para que as pessoas enalteçam você, não é para que as pessoas elevem você e coloquem você num pedestal. Você as pratica para a glória de Deus. Você as pratica com a motivação certa, para que Deus seja exaltado, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja conhecido na terra, para que as pessoas saibam que quando Deus opera na nossa vida, Ele arranca de nós o egoísmo, a avareza e nos transforma em agentes da bondade de Deus para o mundo. Oh irmãos, esse é o projeto glorioso de Deus da nossa salvação. Aquilo que Ele planejou na eternidade, aquilo que Ele executou na história, aquilo que Ele há de consumar na segunda vinda de Cristo. Agora Ele mostra para nós como é que Ele fez isso. Ele nos tirou da morte, Ele quebrou as nossas algemas, Ele tirou-nos de um poço de perdição, de depravação. Estávamos condenados à morte eterna, e Ele foi lá e nos deu vida, nos ressuscitou, nos fez assentar com Cristo nas regiões celestes. Ele foi lá e nos salvou pela sua graça, e nós recebemos esse presente pela fé. E Ele agora coloca diante de nós uma plataforma de serviço, as boas obras, que Ele mesmo preparou para andarmos nelas, para que o nome de Deus seja exaltado, para que a glória de Deus resplandeça, para que Deus seja conhecido e visto e glorificado na terra. Efésios 2, de 1 a 10. Escreve o apóstolo: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo escreveu esta carta quando estava preso na cidade de Roma, na sua primeira prisão, isso por volta do ano 61, 62 da era cristã. E ele escreve esta carta para a igreja de Éfeso, uma cidade metropolitana da época, a capital da província da Ásia Menor, uma cidade com mais de 300 mil habitantes, e uma igreja que tornou-se uma das mais influentes igrejas do primeiro século, talvez até superando a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia da Síria. Aquela igreja foi uma igreja plantadora de igrejas em toda a província da Ásia Menor. Naquela cidade, Paulo passou 3 anos e experimentou um verdadeiro reavivamento espiritual. Uma cidade tão complexa e tão grande quanto aquela, que hospedava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana, uma cidade também fortemente marcada pelo ocultismo, foi de tal forma impactada pelo Evangelho,
que a palavra de Deus prevalece na cidade, fazendo recuar a idolatria e a feitiçaria daquela cidade. Agora o apóstolo Paulo está preso em Roma, e ele escreve essa carta. E esta carta tem uma ênfase fundamental, que é mostrar como Deus pôs o seu coração na igreja. E agora notem comigo que no capítulo 1, Paulo trata do plano eterno de Deus em relação à sua igreja, revelando a nós que a salvação é uma obra do Deus Pai, é uma obra do Deus Filho e é uma obra do Deus Espírito Santo. Se vocês notarem comigo, dos versos 3 até o verso de número 5, ele revela a obra do Deus Pai. Foi o Pai que nos elegeu, e nos elegeu antes da fundação do mundo, e nos elegeu em Cristo, e nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Foi o Pai que nos adotou em sua família, e nos tornou seus filhos adotivos. E tudo isso, diz o verso de número 5, ele fez isso, para o verso 6, para o louvor da glória de sua graça. A partir do verso 7, ele vai mostrar que a salvação também é obra do Deus Filho, porque se o Pai planejou a nossa salvação, foi o Filho quem a realizou, e a realizou por meio da redenção da sua cruz. Ele morreu por nós, ele comprou-nos com o seu sangue, e agora temos redenção, temos perdão, temos vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. E diz a Bíblia no verso de número 12, que esta obra da redenção por meio de Jesus Cristo tinha um propósito, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Mas agora nos versos 13 e 14, Paulo vai dizer que esta salvação que foi planejada pelo Pai na eternidade, essa salvação que foi executada pelo Filho na história, essa salvação é agora garantida a nós, consumada pela obra do Espírito Santo em nós. E ele traz duas figuras. A primeira é que o Espírito Santo nos foi dado como um selo, o selo da nossa redenção. Quando você fala em selo, você está falando de que aquilo que é selado torna-se propriedade daquele que selou. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. O selo fala também de legitimidade. Nós não somos uma obra falsificada, somos uma obra legítima de Deus, pertencemos a Deus. E desta forma, o selo fala também de inviolabilidade. Nós não podemos perder esta salvação que o Pai planejou, que o Filho adquiriu e que o Espírito Santo aplica. Mas agora ele vai nos falar de uma segunda figura, que é o penhor. E o penhor nos foi dado como que uma entrada, uma prestação inicial, mostrando que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós já temos o Espírito como garantia de que o Pai há de completar essa obra em nós até a segunda vinda do seu Filho. Quando você termina de olhar o capítulo 1, você diz que plano maravilhoso, então está tudo feito, está tudo completo, está tudo resolvido. Mas quando chega no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai mostrar para nós de onde que Deus nos salvou, como é que nós estávamos, quem nós somos, e como é que esta obra da redenção opera do ponto de vista histórico, prático, empírico. E eu gostaria então de, olhando o capítulo 2, destacar aqui, à luz da sugestão de um comentarista tão conhecido nos nossos dias, Warren Wiersbe, 4 verdades nesse texto. Primeira verdade: o pecado trabalha contra nós. Segunda verdade: Deus trabalha por nós. Terceira verdade: Deus trabalha em nós. Quarta verdade: Deus trabalha através de nós. Vamos ver a primeira verdade destacada aqui nos versos 1 a 3. O pecado trabalha contra nós. E Paulo então vai fazer uma análise de quem éramos, como estávamos, e a primeira coisa que ele vai nos dizer é que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A palavra morto aqui vem de necros, é morto mesmo, só que ele não está falando aqui de morte física, ele está falando de uma morte espiritual. Deus é a fonte da vida, e o pecado faz separação entre nós e Deus.
E todo homem, toda mulher, toda pessoa que está apartada de Deus, afastada de Deus, não tem vida, porque Deus é a fonte da vida. Você acorda, você trabalha, você estuda, você volta para casa, você compra, você vende, você faz projetos, você realiza tantas coisas, mas você, enquanto não nasceu de novo, está morto nos seus delitos e pecados. Essa é a condição do homem. Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai dizer que o homem não está apenas morto, ele também é escravo. Confira comigo, porque o texto diz que nós andávamos segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e segundo a inclinação da nossa carne. Paulo começa a tratar de 3 graves inimigos que temos que enfrentar. O primeiro inimigo é a carne, é a nossa natureza caída. É aquilo que nos puxa e nos arrasta para aquilo que é errado. É aquilo que você tem dentro de você que clama para pecar. É o impulso natural da sua própria natureza pecaminosa e caída. O mundo é esse sistema que está aí buscando você, atraindo você, conquistando você, propondo para você formas, meios, alternativas de pecar contra Deus. E o príncipe da potestade do ar, Satanás, esse ser que está fora, querendo e usando tanto a sua carne como o mundo, para que você caia nessa armadilha e peque contra Deus. A palavra andando segundo o curso, a ideia aí é que você, antes de Cristo, está com o seu pescoço na coleira do diabo, na coleira da carne, na coleira do mundo. Você é um escravo, você é dominado, você não é livre. Você acaba fazendo exatamente aquilo que o diabo determina para você fazer. Você acaba atendendo aos ditames e à vontade da sua carne. Você acaba sendo amigo do mundo, fazendo a vontade do mundo, se conformando com o mundo, porque você não é livre, você é escravo desse sistema. Mas Paulo vai além e diz que você antes de Cristo está apenas morto e é escravo. Não, a Bíblia diz que o homem antes de Cristo ele é depravado. Preste bem atenção. Versículo 3 diz que anda segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E se você parar para pensar quais são essas inclinações da carne, e a Bíblia fala das obras da carne, é prostituição. A Bíblia diz que é a idolatria, é feitiçaria, que é ira, porfia, ciúmes, é ira, discórdia, falta de domínio próprio. É tudo aquilo que leva o homem à decadência moral, é tudo aquilo que deprava, desgraça, destrói a sociedade. O homem rendido a si mesmo, ele é um ser depravado. Não fiquem escandalizados com aquilo que vocês olham, que está sendo exposto aí nas obras de artes e tanto proclamado na mídia e as telenovelas e os programas humorísticos e tanto aquilo que se expõe aí para degradar, para arruinar, para destruir os valores morais, porque este é o homem apartado de Deus. Ele não consegue ser diferente, ele é um ser depravado. Mas em quarto lugar, o apóstolo Paulo vai dizer que o homem sem Cristo, ele está condenado. Veja comigo o versículo 3. Ele diz assim: éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Além de morto, além de escravo, além de depravado, ele está sentenciado. Ele é filho da ira. Ele está debaixo da ira. E ele está a caminho de um lugar onde a ira de Deus jamais vai cessar de arder. Esta é a condição do homem sem Cristo. Ele pode ser rico, ele pode ser pobre, ele pode ser culto, ele pode ser ignorante, ele pode ser religioso, ele pode ser ateu, ele pode frequentar a igreja ou não frequentar a igreja, se ele não nasceu de novo. Essa é a condição de todo o ser humano. Não importa a educação que ele recebeu, não importa a roupa que ele veste, não importa a empresa que ele trabalha, não importa o bairro que ele mora, não importa o restaurante que ele frequenta, todos os homens, sem exceção, estão nessa condição, a não ser que seja salvo pela graça de Deus. Mas note a segunda verdade, é que se o pecado trabalha contra nós, a segunda verdade é que Deus trabalha por nós.
Veja você o verso 4, que aqui tem uma adversativa gloriosa. E sempre que você estiver lendo a Bíblia e encontrar mais, porém, entretanto, todavia, entre mentes, pare um pouquinho. Porque a adversativa contrasta o que era antes com o que vem agora. E apesar do homem estar morto, ser escravo, ser depravado e estar condenado, começa assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou. Amou-nos por quê? Amou-nos quando? Amou-nos em que estado? Nesse estado, mortos, escravos, depravados, condenados. Apesar de tudo isso, Deus nos amou. Deus não nos amou por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Não por causa da nossa pretensa qualidade, mas apesar das nossas mazelas. Amou-nos quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. E o que Deus nos fez ao nos amar e ao derramar sobre nós o seu coração e a sua misericórdia? Primeiro, diz a Bíblia, que Deus nos deu vida. Versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Ele nos tirou da sepultura existencial para a vida. Ele abriu os olhos da nossa alma. Ele tirou o tampão dos nossos ouvidos. Ele mudou o nosso coração de pedra num coração de carne. Nós não tínhamos qualquer sensibilidade espiritual, e aí Deus vem e troca a disposição da nossa alma, e nós ouvimos Deus, nós vemos a graça de Deus, nós nos rendemos aos pés do seu Filho Jesus Cristo, e Ele nos tira da morte, Ele nos tira da escravidão, Ele nos tira da depravação, Ele nos tira da condenação e nos dá vida, juntamente com Cristo. Segundo lugar, diz aí, por favor, confira comigo o verso de número 6, e juntamente com ele nos ressuscitou. É claro que Paulo não está falando aqui de ressurreição física, ele está falando de uma ressurreição espiritual. Era a nossa condição outrora, mortos em delitos e pecados, e agora Deus vai lá, entra na nossa morte, quebra o poder da nossa morte, e nos tira desta morte espiritual, e nos dá vida. Não apenas vida biológica, irmãos, ele está falando de vida eterna, vida espiritual. Mas em terceiro lugar, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus, além de nos ressuscitar, de nos dar vida e nos ressuscitar, Ele também, olha, por favor, o versículo de número 6 ainda, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Nós estamos assentados com Ele em lugares elevados nas regiões celestes. Nós fomos tirados das profundezas para as alturas excelsas. Esta é a gloriosa obra da redenção. E aí, quando chega no verso de número 7, ele vai mostrar qual o propósito disso. Por que Deus salvou você? Para exaltar você? Para que você seja grande? Para que você seja aplaudido? Para que você receba todos os holofotes do sucesso e da fama? Não. Verso 7 diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O que Deus quer, na verdade, com a nossa salvação, é que você se aproxime dele lá no céu, no dia da nossa glorificação, como um troféu da sua graça. Ele vai ser glorificado, ele vai ser exaltado. A graça dele vai resplandecer, e ninguém vai chegar no céu batendo no peito, dizendo: eu entrei aqui porque eu mereci, eu entrei aqui porque fiz por onde, eu entrei aqui porque eu sou bom, eu entrei aqui porque sou piedoso, eu entrei aqui porque sou religioso. Não, você só vai poder entrar lá por causa da graça, e o único que vai ser louvado lá será ele mesmo, por causa da riqueza da sua graça. E agora o apóstolo Paulo, nos versos 8 e 9, vai revelar para nós uma verdade sublime, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Prestem atenção, ele vai falar aqui de 3 verdades. Primeira verdade é a causa meritória da salvação. Segunda verdade é a causa instrumental da salvação. Terceira verdade
é o propósito da salvação. Notem que a causa meritória da salvação é a graça. É a graça. E o que é graça? O que é graça? Eu gostaria de ilustrar de uma maneira muito simples para que você entenda o que é graça. Eu estava no seminário de Campinas, nos idos de 1978. Naquela ocasião, Nilson Fanini, pregador conhecido da época, fez uma cruzada em Campinas, e eu fui lá. E naquela noite ele pregava sobre Efésios 2:8. E ele ilustrou para nós o que é graça. E contou-nos que um professor de escola bíblica dominical no Rio de Janeiro, cuidando de algumas crianças adolescentes, muito carentes, de uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro, recebeu esses meninos e percebeu que um deles vinha muito descuidado, sem roupas adequadas, sem um calçado nos pés, revelando e retratando toda a situação econômica tão grave da sua vida. Esse professor tomou uma decisão, foi a uma loja, comprou roupas, comprou calçados, tudo o que aquele menino precisava, e começa a subir o morro, para levar esses presentes para o menino. Mas aquele menino vivia não só num ambiente muito perigoso, mas estava vivendo uma vida também muito perigosa. E ao ver aquele homem subindo com um pacote de presentes, não sabendo ele para quem eram aqueles presentes, pega uma pedra e joga nesse homem e furta ali os presentes. E o homem caído, ferido, sangrando, viu o seu próprio aluno pegando os presentes, correndo para casa. Quando esse homem melhorou, ele voltou à loja, comprou novos presentes, roupa, calçados, tudo que aquele menino precisava. Continuou subindo o morro de novo, chegou na casa daquele menino, bateu a porta. O pai veio atender muito cismado, preocupado, e o professor disse: eu vim trazer esses presentes para o seu filho. E o homem, muito constrangido, respondeu: o meu filho foi quem jogou aquela pedra no senhor. O meu filho foi quem agrediu o senhor. O meu filho não merece esses presentes. E o professor respondeu: é verdade, o seu filho não merece esses presentes, mas o seu filho precisa desses presentes. Isso é graça. Nós somos pecadores, o nosso pecado ofende a Deus. Os nossos pecados levaram o Filho de Deus à cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. E Ele, em vez de nos destruir, de nos punir, de nos condenar, ao contrário, Ele nos oferece seu amor, sua salvação, gratuitamente. Isso é graça. Esta é a causa meritória da nossa salvação que Cristo Jesus fez por nós na cruz. A fé é a causa instrumental. Você não é salvo por causa da sua fé, você é salvo pela fé. Você não é salvo porque você tem fé, você é salvo por aquilo que Cristo fez na cruz por você. Você toma posse dessa salvação mediante a fé. A fé é a mão de um mendigo estendida para receber o presente de um rei. É o que Cristo fez, é que é a base. Você se apropria dessa salvação pela fé. A fé não é a causa meritória, a fé é a causa instrumental. Mas agora vem o propósito. E o propósito me leva ao terceiro ponto dessa mensagem. O primeiro ponto é que o pecado trabalha contra nós. O segundo ponto é que Deus trabalha por nós. O terceiro ponto é que Deus trabalha em nós. Mas veja vocês, por favor, o verso 9 e o verso 10. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu não sou salvo por causa das obras, eu sou salvo para as obras. As obras não são a causa da minha salvação, as obras são o resultado da minha salvação. Eu não pratico boas obras para ser salvo,
Eu pratico boas obras porque recebi de graça a salvação, pela fé. Mas notem agora esse terceiro ponto. Deus trabalha em nós. Versículo 10 diz assim: somos feitura dele. E essa palavra feitura é uma palavra belíssima na língua grega, é a palavra poema, de onde vem a nossa palavra poema. Você é o poema de Deus. Deus está trabalhando em você. Deus ainda não concluiu essa obra em você. E você pode até dizer: bom, se eu sou um poema de Deus, esse poema deve estar muito ruinzinho ainda. Não deve ter rima nenhuma nesse poema. Eu não sei como é que está o poema da sua vida. Mas fique tranquilo, Deus está trabalhando. Fique tranquilo, Deus não escreveu o último capítulo da sua vida ainda. Fique tranquilo. O Deus que começou a fazer boa obra em você vai concluí-la até o dia final. Deus não desiste de você. Deus não abre mão da sua vida. O grande projeto de Deus na sua vida, e esse projeto é eterno, é que Deus predestinou você para você ser conforme a imagem do seu Filho. Deus está cinzelando você, Deus está burilando você, Deus está moldando você, Deus está trabalhando você para que você resplandeça a beleza do seu Filho, para que você chegue à estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo, para que quando você entrar na glória, você resplandeça plenamente a imagem do seu Filho, e a sua salvação redunde em glória da graça de Deus pelos séculos dos séculos. Deus está trabalhando em nós. Mas agora o apóstolo Paulo conclui o seu raciocínio dizendo que se o pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós, mas em último lugar, Deus trabalha através de nós, porque o texto no verso 10 conclui assim: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse Deus que trabalhou em nós, está trabalhando em nós, agora quer trabalhar através de nós, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. As boas obras que praticamos, as praticamos porque Deus as preparou de antemão. Não é mérito nosso, nem as obras que realizamos. Porque a Bíblia diz que é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Mas quando você pratica boas obras, você não as pratica para alcançar o favor de Deus, você as pratica como gesto de gratidão por aquilo que já recebeu de Deus. Quando você as pratica, não é para que as pessoas batam palma para você, não é para que as pessoas elogiem você, não é para que as pessoas enalteçam você, não é para que as pessoas elevem você e coloquem você num pedestal. Você as pratica para a glória de Deus. Você as pratica com a motivação certa, para que Deus seja exaltado, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja conhecido na terra, para que as pessoas saibam que quando Deus opera na nossa vida, Ele arranca de nós o egoísmo, a avareza e nos transforma em agentes da bondade de Deus para o mundo. Oh, irmãos, esse é o projeto glorioso de Deus na nossa salvação. Aquilo que Ele planejou na eternidade, aquilo que Ele executou na história, aquilo que Ele há de consumar na segunda vinda de Cristo. Agora Ele mostra para nós como é que Ele fez isso. Ele nos tirou da morte, Ele quebrou as nossas algemas, Ele tirou-nos de um poço de perdição, de depravação. Estávamos condenados à morte eterna, e Ele foi lá e nos deu vida, nos ressuscitou, nos fez assentar com Cristo nas regiões celestes. Ele foi lá e nos salvou pela sua graça, e nós recebemos esse presente pela fé. E Ele agora coloca diante de nós uma plataforma de serviço, as boas obras, que Ele mesmo preparou para andarmos nelas, para que o nome de Deus seja exaltado, para que a glória de Deus resplandeça, para que Deus seja conhecido e visto e glorificado na terra. Quero orar por você, quero colocar a sua vida diante de Deus, e agora você pode pensar aí no seu coração, se você já foi alcançado por esta graça, se você já nasceu de novo,
se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, se você já tem um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, se você já recebeu esse presente pela fé, se você está praticando boas obras para que Deus seja exaltado, hoje, nesta noite, você pode fazer a mais importante decisão da sua vida. Feche os seus olhos, por favor. Curva a sua fronte. Vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, pela presença do teu povo em tua casa, pela tua palavra preciosa, por este plano eterno da nossa redenção. Porque tu, ó Pai, lá na eternidade, ainda não havia nem céu nem terra, as estrelas não brilhavam, os anjos não ruflavam as suas asas, o mar não existia, os mundos estelares estavam apenas na tua mente, mas tu já havias nos escolhido, e nos escolhido para a salvação. Glória ao teu nome, porque tu não apenas nos escolheste, mas nos fizeste teus filhos, e como prova disso, tu enviaste o teu Filho unigênito, para dar sua vida por nós, verter o seu sangue na cruz, para nos redimir, para nos perdoar, e bendito é o teu nome, porque tu mostraste as evidências da concretude desta salvação, selando-nos com o Espírito Santo, e dando a nós a garantia, pelo penhor do Espírito Santo, que nós seremos resgatados plenamente, naquele dia da volta gloriosa do Senhor Jesus. Agora, Senhor, se alguém aqui nesta noite ainda está morto nos seus delitos e pecados, prisioneiro do pecado, vivendo uma vida rendida aos desejos da carne, ao curso deste mundo e às correntes grossas de Satanás, que nesta noite essas correntes sejam quebradas. Rogamos-te, Senhor, que aqueles que estão mortos recebam vida, sejam ressuscitados espiritualmente e elevados e assentados com Cristo Jesus nas regiões celestes. Rogamos-te, Senhor, que a tua graça opere eficazmente nesta noite, e que aqueles que ainda não são salvos recebam de graça esta salvação pela fé, e que a partir de hoje revelem ao mundo essa salvação gratuita através da prática de boas obras que glorificam o teu nome. Louvado seja o teu nome por tão grande salvação, em nome de Jesus, amém.